Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui, eu juntamente com o Pedrão, para uma conversa descontraída a respeito de literatura, conversa essa, digamos que, adequada a uma sexta-feira noturna. Tudo bem aí, Pedro, contigo? Tudo bem, aqui em Buenos Aires começou a ventar forte depois de um dia de abafamento, e eu tenho sempre a vantagem, não sei se é uma vantagem, né, pai, de um dia antes já saber o que vai acontecer aí em relação ao calor, em especial, que tem sido feroz, pelo que eu sei, aí para os lados de Porto Alegre Sim. É e um aqui dia também, depois, 2 dias depois, né, que a 2 dias gente depois chega percebe o impacto essa, argentino. essa Não praga, mas bastasse eles tomarem conta das praias. e agora, bom, eu espero que seja uma boa notícia para quem não gosta de calor. Amanhã faz um dia bastante quente, domingo também, mas depois, semana que vem, está muito ameno, então é capaz desse clima propício chegar aí a Porto Alegre na terça-feira, por aí, alguma Uhum. coisa assim. Bom, tomara, né? Seria o melhor dos mundos, né? Embora aqui essa semana foi menos calorosa, né? Foi menos, foi suportável. Hoje, inclusive, agora está meio fresquinho, está razoável. Mas, né? Vamos ver o que nos aguarda. Antes de começar esse nosso programa de hoje, eu gostaria de fazer uma menção, porque se trata de uma pessoa com a qual eu tive relações muito afetuosas, o cineasta Cacá Diegues, né? Eu o trouxe 2 vezes quando trabalhava no Unificado para fazer debates de filmes com a plateia. Se alguém até foi aluno nessa época, há de lembrar, aí pelos 80, não recordo os anos, nós fizemos uma sessão especial de Bye Bye Brasil, que foi um sucesso, tinha mais de 1.000 pessoas no coral que só tinha 900 lugares, né? Muita gente sentada no chão. O Cacá falava muito bem, o Cacá era muito inteligente, Era muito muito articulado, culto, né? né? Muito articulado, muito preparado, e o pessoal adorou a sua presença. 2 ou 3 anos depois, ele voltou para apresentar um filme que era uma grande ideia, mas o projeto não fechou completamente. O filme tem algo que é longo demais, cansava um pouco. Quilombo, né? Cuja base era o livro Quilombo dos Palmares, de Décio Freitas. Ah, o Cacá depois esteve aqui na Secretaria Municipal de Cultura durante o governo do Fogaça, eu era o secretário, e fez um debate a respeito de toda a sua obra. Além de um grande cineasta, Bye Bye Brasil, para mim, é um dos 5 melhores filmes É um dos brasileiros de grandes todos filmes os tempos. brasileiros, né? Né? Ali está a modernidade É, tratada de uma exato. forma irônica, alegre, né? O fim daquele Brasil do interiorzão completo, né? Com a chegada da TV. É muito legal o filme, é um filmaço, né? E ele também cunhou, ele teve sempre muita participação intelectual no país, né? Ele cunhou a expressão patrulhas ideológicas, né, que foi aí pelos Uhum. anos, fim dos anos 70, começou a haver uma cobrança que a intelectualidade, isto é, ou melhor, os artistas, né, tivessem que obrigatoriamente fazer filmes engajados, filmes politizados, e ele foi muito duro. Não, isso é patrulha ideológica, né? Não tem, a arte é livre, né? O artista produz de acordo com a sua consciência, sua vontade, suas paixões, Uhum. né? Uhum. Uhum. Deu uma grande polêmica e o termo ficou expresso, né? Entrou no vocabulário brasileiro, patrulha ideológica, que ele usou nesse seu ensaio. Nós lançamos também um livro aqui dele, pela editora da URSS, quando eu lá trabalhei, sobre ideias. Infelizmente, é um livro esgotado, Ideias e Cinema Brasileiro, uma coisa assim. Um livro curtinho, organizado, artigos dele organizados pelo falecido professor, querido amigo, Sérgio Roberto Silva, né? E lançamos no Rio, foi uma loucura o lançamento no Rio. Estava lá o Arnaldo Jabor, estava o Bruno Barreto, né? Estava o Nelson Pereira dos Santos, assim. Eu estava diante de meus ídolos, né? Os ídolos do grande cinema novo brasileiro. Então, pena que ele tenha falecido, mas a sua obra ficará. Muito bem. Hoje nós escolhemos um tema assim um pouco fora do que vínhamos falando, né? Exato, Para ler alguns exato. poemas, né, Pedro?
Vamos Isso. dando boa noite aqui para todo mundo que está entrando. A Isabela Isabela Fogaço, o James, estava Fogaça, Gleide. Graça, Mirella, James. Né? O que nós estamos preparando aí? O que nós preparamos hoje? Então, nós vamos do improviso, assim, eu peguei aqui alguns poemas e tal. Exato, a gente pensou em ler alguns daqueles poemas clássicos, né, brasileiros, ou menos os autores clássicos da poesia brasileira do século XIX, que todo mundo no colégio, ou menos antigamente no colégio, acabava passando, às vezes até decorando. Que é curioso, né, o poder da poesia rimada e metrificada de preservar-se em nossa memória. E criar essa melodia que muitos até hoje associam com uma ideia de poesia, como uma poesia alguma coisa que precisa de uma consonância de sons, né? Ainda que a poesia moderna tenha ido para um caminho quase sempre contrário a esse, são esses poemas musicais que ficam na nossa mente e às vezes quando a gente vai lembrar de uma coisa da época do colégio, inevitavelmente lembra de Gonçalves Dias ou de Casimiro de Abreu, Álvaro de Azevedo, alguns dos que leremos hoje. Mas eu sei que tem uma história muito engraçada, pai, de uma vez de um CD que o Cid Moreira queria fazer lendo poemas brasileiros. Agora tu me lembra disso. Eu não me lembro. Essa história já estava. A minha memória soterrou por razões óbvias. Cid Moreira, o grande Cid Moreira, falecido de uma forma mais ou menos recente, uma voz, né? Eu acho que, Pedro, ele. Era uma voz. Não sei se tu pegaste, não, tu nasceste em 75, já estava consolidado. Ele e o Sérgio Chapelain, eles criaram, quer dizer, foi a Globo que criou, mas eles criaram uma pronúncia neutra para apresentar o Jornal Nacional. Foi um negócio incrível. Porque o Brasil, a gente vai para Santa Catarina, já é diferente, vai para Paraná é diferente, São Paulo é diferente. Né? Cada estado tem a sua pronúncia assim, um pouco particular, né? E às vezes muito particular. E a Globo criou, acho que foram treinados. A gente ouvia Cid Moreira e Sérgio Chapelain, e se ouvia em qualquer parte do Brasil, entendia se não tinha um sotaque de nada. Né? Era um negócio impressionante. E eles dominaram, né? Com vozeirões magníficos, né? Eu uma vez, sabe, que encontrei, na época da TV Com, tinha um programa com a Kátia Suman, era o Estúdio 36, não, o Estúdio 36 do Lauro Quadros, era alguma coisa de crônica falada, não lembro, e o Cid Moreira tinha ido ao programa, e eu cruzei com ele na passagem de cenário, ele me deu um boa noite, mas parecia que tinha uma caixa de grave, assim, que ele carregava consigo, que era uma voz que tremia as estruturas, uma coisa ressoava, né? Aquela voz era abrindo um eco, né? Boa noite, né? Era realmente uma voz. Ele era um sujeito. Enfim, acabei tendo uma rápida relação com ele, mais telefônica, porque a coordenadora lá, uma produtora dele, descobriu esse meu manual de literatura brasileira, gostou dos poemas ali selecionados. Um belo dia, não sei como conseguiu, até não me lembro como ela conseguiu meu telefone, me liga de São Paulo, dizendo: olha, o Cid se interessou, leu o seu livro e gostaria de lhe contratar para fazer, e quer fazer 10 CDs com 140 poemas brasileiros. Imagina que loucura, né? Esse é um projeto maravilhoso ao mesmo tempo, independentemente do resultado, né? Claro, claro, claro. E até foi curioso, foi engraçado, nós aqui no Sul, nós lidamos no mundo intelectual com migalhas, né? E aí ela disse: o senhor escolhe os 140 e eu quero que dê uma acompanhada aí nas leituras que ele vai fazer e tal. Eu disse: não, claro, com todo gosto. Aí eu fiquei pensando em casa, quanto é que eu vou cobrar para escolher 140 poemas? Aí calculei, disse: eu acho que se pedir, né, sei lá, 5.000, excelente. Pô, eu sento aí, em 2 dias eu monto, né, 140 bons poemas brasileiros. Tinha que ser poema brasileiro sem direito autoral, né? Então tinha que ser até aquela geração do Mário de Andrade e tal. Bueno, aí, 2 dias depois, ela me liga: o senhor pensou? E eu, pela primeira vez na vida, agi com alguma inteligência. E aí eu digo: olha, não sei, qual é a proposta que vocês têm a fazer? Ela disse: olha, infelizmente,
a nossa proposta não é boa, porque nós não vamos ter, talvez, uma arrecadação como tivemos naquele CD, naquele conjunto de CDs sobre a Da Bíblia Bíblia, né? Sagrada, que ele Uhum. leu, toda. Ele lia, Né? nem só de pão viverá o homem. Era a própria voz de Javé, a voz de Jeová, a voz de Deus, aquilo, né, ecoava, o cara ficava, eu tenho um A CD voz não sabe onde perdido, é que não ela tenho um vem. CD, é um vozeirão espetacular, é Deus falando, era uma coisa assim incrível. Se Deus tivesse uma voz, seria a de Cid Moreira. E aí ela disse assim, nós só podemos lhe oferecer 100 mil reais. Eu digo, bom, eu creio que na época não tinha esse contato assim, era ainda o contato, era contato com. Não, tinha até, eu acho que já. Não me lembro com o que era, tinha um outro programa que não era, obviamente, esse que nós usamos. E aí eu empalideci e disse, não é o que eu pensava, mas eu aceito, né? Quase que dizendo, eu vou agora a pé para São Pela Paulo para honra, assinar o contrato. pela honra de trabalhar com o Cid. E pelo dinheiro, convenhamos, na época, uns 5 anos atrás, ou mais, acho que era 2019, né, era 5 mil. Bom, aí selecionei alguns, mandei, e ele me mandou, então, um teste, que era um poema, eu acho que era do Gonçalves Dias. E eu acho que era esse poema aqui, não Selecionou sei, para a gente ler? selecionei Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá. Agora, lendo, eu estou vendo que não, eu selecionei um outro, mas esse é um clássico, né? Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá, as aves que aqui gorjeiam. Qualquer pessoa diz assim, Minha Terra Tem Palmeiras, qualquer brasileiro continua, Exato. Onde Canta o Sabiá. E isso é uma coisa que o Drummond uma vez falou a respeito da própria obra, que ele não tinha poemas como este, né? Que qualquer brasileiro, e ainda que tem, assim, agora José todo brasileiro conhece, José, né? pelo E menos agora, José? conhecia, mas ele dizia que não tem esse poema que a pessoa guarda, né? Por sua sonoridade, ou porque, de algum modo, sei lá, o Sabiá, a gente pensa em Gonçalves Dias. Eu acho que era aquele poema, um trecho do Juca Pirama, Meu Canto de Morte. Eu lembro que tu disse que ele lia assim com uma velocidade bíblica, né? Lenta. Não, ele não tinha noção da leitura, porque claro que a Bíblia ela é, especialmente o Velho Testamento, é impostada, né? Então aquela Exato. voz, né? E aí Moisés disse a seu povo, né? Mas a poesia é outra coisa. Você tem que entender ela. Para dizer bem um poema, você tem que entender verso a verso, palavra a palavra, tem que entender o sentido do Claro. poema completamente. Ou pelo Exato. menos aproximar-se do sentido, no caso dos modernos, são mais complexos, aproximar-se do sentido final do poema. E ele lia de maneira ritmicamente desordenada, né? Meu canto de morte, aí, guerreiro, sou bravo, sou forte, sou filho do norte, né? Aí a moça perguntou, tu podia dar uma opinião para o Cid? Aí conversei com o Cid, ele foi muito gentil, ele tinha, não sei se um apartamento, uma casa aqui em Gramado. Não, esse ano nós vamos, tu vai lá me visitar lá em Gramado, vamos tomar um uísque. Eu digo, tá, claro, deslumbrado, né? Tá próprio provinciano deslumbrado com a estrela global, né? E aí, eu digo, agora, quanto às suas observações, eu vou lhe dizer o seguinte, professor, né? O senhor é muito bom, eu gostei muito do seu livro. Agora, quem entende de povo sou eu. Eu vou declamar como o povo gosta. Bom, aí, claro que eu não ia abrir uma polêmica, porque eu pensei nos 100 mil, porque se não tivesse 100 mil, Claro, eu ia dizer, claro. não é assim, ponto, acabou, né? Mas, infelizmente, o projeto... Logo em seguida veio a A peste, pandemia, né? a pandemia, eles não conseguiram, e depois teve problemas aí familiares muito graves, acho que era uma questão de herança, eu não acompanhei, infelizmente também ele morreu, né? E não lamento pelos 100 mil, até pela morte dele, já que realmente era uma figura icônica no cenário, pelo menos, da comunicação brasileira. Né? E esse Minha Terra é lindíssimo, né? Todo mundo conhece. Eu vou ler, de repente eu leio rapidamente, né? Leia. Para o pessoal. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho, à noite, mais prazer encontro eu lá.
Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro por cá. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. É simples, né? Ele Recitativo, tem isso, musical, um retorno ao sabiá e volta, né, às palmeiras, é quase que uma... palmeiras, sabiá, os primores, né? Tem uma análise muito boa, sabe de quem? Do Melchior, o melhor leitor de poesia É do um Brasil. grande, grande leitor. É um leitor Era um fantástico. monstro de leitor, né? Monstro, né? Uma figura espetacular, né? José Guilherme Melchior. E o Melchior, ele diz assim, esse lá, lá é o Brasil, ele está em Portugal. Esse lá ficou com... E aí ele vai analisando e diz assim, não é que Portugal não tenha flores, não é que não tenha bosques, não é que não tenha amores, mas no Brasil, na moldura brasileira, tudo é melhor, maior, mais denso e mais intenso. Né? Era assim, uma paixão pelo país, essa sensação do exílio, né? Do exilado, do brasileiro exilado. E aí ele faz uma observação, que não é dele, eu não me lembro agora de quem foi, que toda a poesia modernista tende a dizer o contrário. Vou-me embora para Pasárgada, para lá, eu quero sair daqui. O lá, né, ou então debocham, como, por exemplo, o Murilo Mendes, minha terra tem macieiras onde cantam caturanos, mostrando a penetração estrangeira. O Mário Quintana, um poema meio ecológico, eu estou dando cor, talvez não seja exatamente assim, mas minha terra não tem palmeiras, onde não canta mais nenhum sabiá. Né? Então ficou essa canção, o Drummond tem uma canção do exílio. Né? E eu queria achar, porque é um final muito bonito, quando o Paulo Francis, cansado do Brasil, cansado, né? Enfim, de tudo, vai embora para os Estados Unidos e está num livro chamado O Afeto que se encerra, que eu também não achei hoje aqui. O Mas Afeto um belo livro também, né? é um Não é um belo livro livro. fácil de achar, acho que talvez nos sebos, na estante virtual, né? É um livro que vale muito a pena. Exatamente. Não temos hoje Eu lembro uma que me indicou esse livro anos atrás, eu li, e é de fato um livro muito triste também, né? Porque, triste. de fato, e eu, assim, modestamente entendo, porque é uma hora que o Brasil é muito de tudo sempre, né? É um país que exige muito da gente, né? Não que seja diferente, aqui também é complicado, a gente não são complicados, mas é outro tipo de problema, né? A gente acaba... E no caso do Francis foi isso, depois ele praticamente não voltou, aquela geração, aliás, do Pasquim, né? O próprio Ivan Lessa também se foi e nunca mais voltou, né? E o curioso, sabe, o Paulo Francis, eu conheci num almoço aqui no Palácio Piratini, porque o governador da época queria que alguém conversasse com o Paulo Francis, eu conhecia bem a obra do Paulo Francis, e era um sujeito de uma delicadeza, quem via aquele furibundo, né? Porque ele era furibundo, contraditório. Uma hora ele dizia assim: o maior escritor moderno é Hemingway. Hemingway é um escritor limitado. Aí um ano depois ele dizia, né? Mas sempre instigante, né? Muito instigante. E era de uma delicadeza pessoal, de uma gentileza, quase assim, parecia um lorde, né? Todo mundo ficou até surpreso com quem ele era. E ele disse uma coisa: eu não gosto de conhecer as pessoas que eu ataco, porque aí eu fico com pena, né? Eu não tenho. Então eu faço questão de não conhecer os políticos, não conhecer nada nem ninguém. Bom, e tu tinha selecionado o que aí? Eu tinha selecionado, já vou eu começar com Álvares de Azevedo, que é um poeta que eu gosto muito, apesar dos seus arrobos juvenis e da morte também prematura. Aliás, essa geração romântica é uma geração desperdiçada, né? É um morticínio aí na entrada dos 20 anos que... eu acho que só o Gonçalves... Eu não estou lembrando agora o Bernardo Guimarães, que não é um poeta tão expressivo. O mais velho, fora o Bernardo Guimarães, era o Gonçalves Dias, com 41 anos. Morreu no naufrágio, né? Mas já estava vindo de volta para o Brasil, tuberculoso, para morrer. O Castro Alves morreu com 24, o Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu com 21. Teve um poeta também baiano, Junqueira Freire, outro, Laurindo Rabelo, todos morriam com 20 anos. Tem um livro que tem um título maravilhoso, aquele da geração que desperdiçou seus poetas, é um pouco isso, né, que acontece com nossa poesia romântica, mas eu só queria voltar um trechinho antes ainda no Canção do Exílio, porque tem uma coisa, pai, que é um pouco como uma canção
sei lá, dos Beatles ou Caetano Veloso, Chico Buarque, não importa, que nós já ouvimos muitas vezes e já não ouvimos mais, num certo sentido, né? Então, quando a gente volta a um poema desses clássicos que estão conosco, a Gabriele falava que ganha um outro sentido fora do Brasil, sem dúvida, tá? Mas esse poema, além da sua repetição e da sua sonoridade e da figura do sabiá, que se estabelece como um símbolo quase do Brasil, né? Nos Estados Unidos, na cultura inglesa, o Blackbird, né? Aqui chamamos de melro, né? Mas não tem como usar melro num poema. Mas o sabiá se desenha com uma presença continuada. Mas o que eu queria dizer é que esse poema ele é muito sofisticado num aspecto poético, porque ele representa um tipo muito continuado de poesia, desde os tempos primordiais da poesia até nossos tempos, um tipo específico de poesia em que eu canto o que está em ausência, né? E ao cantar o que está em ausência, é como se eu, de alguma maneira, simulasse um processo mental que todos nós conhecemos, que é o de alguma maneira, embaçar a realidade e enxergar uma outra coisa que não está ali, né? Que é um processo que, salvo engano, somente a poesia consegue captar em sua essência, que é esse cismar sozinho, né? E esse cismar como uma espécie de conflito entre o agora e o ontem. Acho que foi Elenir que falou do passado ali. É isso, na verdade, é como se eu pudesse atualizar o passado, ou atualizar o que não está, né? E isso não é uma coisa menor, digamos assim. A gente olha para tantas coisas nesse poema, inclusive para nossas memórias do colégio, às vezes, desse poema, mas esquece de ver como uma grande canção que ouvimos muitas vezes, o quão complexa ela também é em sua simplicidade. Bueno, dito isso... Só para completar, deixa só para completar. Diga. Repare, eu estava pensando esse verso, encismar, como é difícil usar o verbo cismar. Exato. Sozinho, aí vem uma cismar sozinho à noite, né? Abre e fecha em seguida, à noite, Exato. fecha, né? A solidão dele, né? Sozinho. Eu tenho para mim, não sei se tu concorda, para mim é o grande ouvido da poesia brasileira desde sempre. O Gustavo Dias tinha um ouvido que é uma coisa, porque ele faz com que o português soe com essa riqueza que os grandes poetas brasileiros depois dele buscaram e às vezes encontraram em algum momento, mas ele raramente compõe um verso que soe mal, né? O que a gente não encontra nos outros poetas assim da própria geração romântica e mesmo para frente, às vezes acontece, como disse uma vez alguém de uma tradução que estava muito ruim, disse, parece que o tradutor tem ouvido de lata, dizia o sujeito que queria criticar a tradução. E alguns poetas, às vezes, têm uns versos um pouco de lata, né? Aqui a gente percebe justamente esse jogo de vogal, cismar sozinho, é um ião, e cai, né? Porque também à noite cai naquele... Bom, vamos ler um Álvares de Azevedo, não tão conhecido. O Álvares de Azevedo, a gente geralmente lembra daqueles poemas ou de um adolescente que finge ser malvado, que é uma coisa que as gerações malditas vão repetir depois, né? Até James Dean para frente, Brad Pitt, sei lá, o rebelde sem causa, até aqueles poemas um pouco mais líricos mesmo, e uma fantasia muito romântica, que hoje nos parece um pouco ridículo, até né, para ir já antecipando um pouco o nosso próximo programa, que será sobre a velhice e a maturidade, que é o sujeito com 15, 16 anos, quando deve ter escrito esse poema, por aí, supondo-se muito velho, acabado, entediado, esgotado, sem esperança. E eu vou ler só um pequeno trecho de um poema chamado Saudades, que começa com uma citação do Lord Byron, que era o herói de todos esses jovens malvadões e que não tinham saído das fraldas ainda, né, bem da verdade, na vida. O exemplo é A Noite nas Tavernas, que é um livro delicioso de contos, né, vale a pena quem deixou no tempo do colégio. Né? Totalmente absurdo, né, com fantasias... E falso. E falso. Mas reparem nessa velhice precoce, né, que sente este jovem Álvares de Azevedo. O poema chama-se Saudade, vou ler só a primeira parte dele. Diz assim: foi por ti que num sonho de ventura a flor da mocidade consumi. E às primaveras disse adeus tão cedo, e na idade do amor envelheci. 20 anos, derramei-os gota a gota num abismo de dor e esquecimento. De fogosas visões nutri meu peito, 20 anos sem viver um só momento. Contudo, no passado uma esperança tanto amor e ventura prometia, e uma virgem tão doce e tão divina, nos sonhos junto a mim adormecia. E vem aquela fantasia, que não vou ler a sequência do poema, que também é muito comum nesses jovens românticos, que é a donzela ou a virgem adormecida.
que lembra alguma Nele, coisa um pouco então, as mulheres estão necrofílica, sempre né? adormecidas, quase sempre. Narcotizada, né? Naqueles contos do Noite na Taverna, ou então aquelas profanações de cemitério, tudo também Uhum, falso, né? Quer dizer, uhum. imaginamos nós, estudante de direito, ali, de boa família, Uma vida comum, uma vida totalmente. é, altamente. Ele morava em São Paulo para estudar, que era uma aldeola de 25 mil habitantes, né? Provinciana, suja, pobre, né? E E imaginando delírios de amor, grandes né? maldades. O que também uma das razões de estarmos juntos aqui, né, com as pessoas que nos assistem, né, pai, que é essa fantasia estendida, essa vida duplicada, triplicada que a literatura oferece, tanto para quem lê depois, como também para quem escreve, que acaba vivendo uma série de personagens, né, como nos contos do Noite da Taverna, ou nesses poemas aqui que ele escreveu na Lira dos 20 anos. Uhum. Eu acho que uma ideia do nosso programa de hoje também era convidar os nossos ouvintes, espectadores, para que voltem a esses poemas, porque vão descobrir muitas coisas maravilhosas que a gente não tinha idade para compreender também no colégio, né? Que é um equívoco um pouco da educação da literatura no colégio. Uhum. Tem o Álvares de Azevedo, eu nem li, mas tu falou agora. Ele tem um poema que o Antônio Cândido chama muito a atenção na formação da literatura brasileira. Quase é quando ele deixa de fingir essa formidável experiência da vida, né? Parece um cínico, um debochado, né? Parece um Luiz Coronel da vida, né? Com suas conquistas, seus amores, e ele está em casa sozinho, e aí, de repente, na solidão da casa, todas essas fantasias eróticas e existenciais se desfazem na sua solidão, na pequenez do seu cotidiano. É muito bonito. Vou ficando blasé. Passei os dias pelo meu corredor, sem companheiro, sem ler, nem poetar. Vivo fumando. Minha casa não tem menores névoas que a deste céu de inverno. Solitário, passo as noites aqui e os dias longos. Dei-me agora ao charuto em corpo e alma. Não passeio a cavalo e não namoro. Repara a confissão do adolescente. Uhum, uhum. Reina desordem pela sala. Agora vem uma coisa meio mágica, assim, a sala, né? Reina desordem pela sala antiga. Desce a teia de aranha pelas paredes, a estante polverenta. O pobre leito meu, desfeito ainda, a febre à ponta da noturna insônia. Agora, até então era assim, uma descrição de uma cena cotidiana, e agora ele olha para a Uhum. cama e vê a insônia. Aqui, lânguido à noite, em vãos delírios desejando um beijo. Foram sonhos, contudo. A minha vida se esgota em ilusões. Oh, ter 20 anos, sem gozar de leve aventura de uma alma de donzela. E sem na vida ter sentido nunca, na suave atração de um róseo corpo, meus olhos turvos se fecharem de gozo. Então é uma confissão, né? Confissão Uhum, uhum. juvenil, mas assim, dita com uma tendência prosaica que é muito sedutora, né? Poeticamente. Ele tem bons momentos, tem os momentos delirantes, fantasiosos, Claro, claro. momentos também como esses, né? Muito fortes, né? De boa poesia. E o que é interessante também quando a gente escuta uma leitura como a que tu fez, pai, tirando um pouco, porque às vezes eu também acho isso há muitos anos, eu não vou fazer uma campanha pública porque também não há nem público para isso, mas eu acho que um dos problemas que a poesia enfrenta desde também do tempo em que ela, com sorte, ainda é apresentada nas escolas, é certa pompa, certo artifício na hora da leitura, que acaba como que empanando um pouco, né, o conteúdo do poema. E às vezes, se a gente faz uma leitura um pouco mais pausada, sopesada, como a que tu fez, sem afetação demais na hora da leitura, a gente consegue compreender justamente os movimentos anímicos do poeta e também, muitas vezes, essa transição de uma cena que era, de fato, quase uma descrição do entorno em que ele se encontrava para esse movimento mais íntimo, mais fundo, que permite que nós entendamos isso como uma circunstância humana. Cada qual de nós, certamente, aqui fez esse balanço existencial, né? E Uhum, percebeu o quanto de fantasia havia aplicado sobre a realidade e abraçou a realidade em toda a sua aspereza, muitas vezes. Por isso que, uhum, quando a gente
consegue ler os antigos também com um olhar um pouco mais moderno, a gente recupera a tradição e torna ela uma coisa mais, como queria o Eliot, né? Uma coisa que comunica-se com o que está acontecendo agora, não uma coisa morta ou a qual eu retorno com reverência, né? Mas eu retorno sim com um olhar novo, com uma leitura também renovada. Eu vou fazer um salto de geração aqui, para eu ler um Castro Alves, mas também lemos outra hora, dá para fazer um programa inteiro, né? E quero ler um tipo de poesia que também, desde o colégio, as pessoas tendem a olhar com um certo desdém, que é a poesia parnasiana. Os parnasianos são muito justiçados à minha leitura, porque, de fato, é fácil reduzi-los a uma escola super formal, em que o que importava era como o poema era escrito e não exatamente o conteúdo, que para mim não parece nada verdadeiro, se pegamos um Bilac, ou mesmo o Raimundo Corrêa, que eu separei aqui. Mas eu queria que tu lesse um Raimundo Corrêa também para a gente, que é aquele clássico das pombas. Esse é um dos poemas, talvez, mais conhecidos da poesia brasileira. Mas eu escolhi um outro, porque a poesia parnasiana também me toca, porque eu acho que um bom poema arrisca-se no campo do brega. Eu sempre digo isso nas oficinas de escrita de poética, que é uma linha fina que separa o sublime do brega, é uma linha difícil de transitar, e muitas vezes esse brega também é necessário, porque tudo aquilo que é muito sublime também é muito intocável, inatingível. E o brega há um extravasamento. Está aí as canções brasileiras, muitas delas bregas e maravilhosas, né? Talvez as grandes canções brasileiras sejam bregas ao fim. Tá? E por isso, não sei, não vou abrir uma polêmica aqui dos nossos espectadores, mas por isso eu sempre preferi Caetano e Gil a Chico Buarque, porque erraram muito mais, fizeram coisas assim, às vezes até deploráveis em algumas canções, mas arriscaram, tentaram o novo, tentaram conversar com essa música menos elaborada da cultura popular, muitas vezes, no sentido das letras, no sentido musical não, a música brasileira é fabulosa, mas essa irreverência e até coragem de tocar temas bastante bregas. Mas vamos lá. Eu separei aqui um poema do Raimundo Corrêa que é uma joia da breguice e ao mesmo tempo da bela poesia, porque caminha nesse fio que mencionamos. Estava lendo a Rosinha ali. Exato. Quando a gente reencontra as leituras que fizemos, a gente reencontra o tempo também, né? Bom, enfim. Esse poema chama-se Desdéns, no plural, não é só um desdém, são vários. É quase impossível de não ler um pouco de sorriso, mas vamos lá. Tá? Realçam no marfim da ventarola as tuas unhas de coral felinas. Ele não tem vergonha de... Unhas felinas é uma coisa que quase insuportável na breguice. Mas vamos de novo. Realçam no marfim da ventarola as tuas unhas de coral felinas. Garras com que, a sorrir, tu me assassinas, bela e feroz, o sândalo se evola. Bela que moldura maravilhosa. Coisa... É quase uma tigresa de unhas negras, íris cor de mel, cadavelô. Bom, seguimos, né? O ar cheiroso em redor se desenrola, para rimar com evola, maravilhoso, né? Pulsam os seios é quase impossível, né? Mas vamos lá. Pulsam os seios. Maravilha. Pulsam os seios, arfam as narinas. Que é uma boa imagem também, né? Diga-se passagem. Sobre o espaldar de seda, o torso inclinas numa indolência mórbida espanhola. Espanhola é surpreendente, né? Porque, não é, claro, tem a imagem da mulher espanhola, perigosa, mas a gente não espera que venha aqui, não é uma... E é isso que, de alguma maneira, quando a gente volta aos parnasianos e lembramos que o gosto pelo soneto, os decassílabos, as rimas perfeitas, tá bem, mas há uma coisa interessante na rima, que é quando vem uma rima com uma palavra completamente inesperada, como é o caso aqui, né? Então tá ali ela nessa cena desdenhando do nosso pobre eu lírico, a maneira espanhola. E aí troca o foco para ele. Como eu sou infeliz. Esse é somente um poema brega, pode dizer, né? Não, Tônia, já daqui a pouco o pai vai declamar as pomas, porque isso aí é um poema que não tem como deixar passar. Mas então ele troca o foco para ele. Como eu sou infeliz, como é sangrenta essa mão impiedosa que me arranca a vida aos poucos nesta morte lenta. Sertanejo universitário faria igual, né? E aí então o grande finale, que é fundamental num poema parnasiano, num soneto parnasiano, diz ele assim, né? Essa mão de fidalga fina e branca, essa mão que me atrai e me afugenta, que eu afago, que eu beijo e que me espanca. É uma maravilha. Isso é um poema maravilhoso, quer dizer... E ainda com componentes masoquistas, né? Aqui tem a Suzana entrou, depois eu me esqueci na hora de falar, lembrou também com razão
o, os meus 8 anos, do Casimiro de Abreu, né? Sempre uma visão Um lírica, clássico. tem um lugar que é feliz que não é aqui, né? Ou é o Exato. Brasil lá longe, ou se tu está aqui lá fora, ou então é lá na infância, né? Uhum, Também é pintada, né, pelo Casimiro de Abreu, mas também qualquer pessoa que diga, que saudades que eu tem, tenho Doró da minha vida e já imediatamente, vem. né, Yeah. faz parte, digamos assim, do acervo do inconsciente coletivo brasileiro, esses dois poemas, né? Eu tenho As Pombas, mas também tenho O um Mal que eu gosto Secreto, muito. tens, né? Eu tenho o Mal Secreto, tenho As Pombas, mas tem um que eu gosto muito do Bilac, Então porque lê o ele Bilac. fica no limite da beleza e do kit, né? Mas não é kit, é belo, mas é assim, né? Eu gosto muito desse poema, porque também ele é muito musical. Antes então da gente terminar, depois lendo aí mais Já um. encerra. Eu acho que podemos encerrar com a leitura do Bilac, né? Opa, acho que deu alguma falha aí no nosso sistema. Continuo, configurações, que estou Opa, entrando aí. Opa, voltando. a câmera está fechada e eu não A consigo câmera abrir a câmera, curiosamente. Mas estamos te ouvindo. Acho que se foi de novo a conexão do pai. Vocês estão vendo ali, tem um vento forte batendo aqui, a minha gatinha ali, a Johnny Mitchell, deu uma acordada, mas não foi uma acordada significativa, né? Foi só um despertar do cochilo. Olha o bichinho ali. Foi muito bem, não sei, a ver se o pai retorna aqui para a gente poder também encerrar, né, esse nosso encontro de hoje. E eu já aproveito, gente, enquanto as conexões de Porto Alegre ali vão se recompondo, para anunciar que semana que vem faremos uma conversa no nosso Literatura em Casa sobre o tema da velhice ou da terceira idade, ou como quiser chamarmos, né, a maturidade, última maturidade, com trechos de prosa e poesia sobre esse tema, sobre enfim, né, essa retomada da experiência da vida por uma perspectiva, às vezes até mesmo de autores jovens que olham para esse tema, ou autores muito já veteranos, vamos dizer assim. Então, semana que vem, o nosso programa vai tratar desse tema. Tá? A gata estava ali, assim, agora só soltou, né, Nilson? A gata acompanha os programas agora, acho que vai em busca de uma outra coisa um pouco mais apetitosa, porque está na hora da comida da Johnny Mitchell. E nós também, acho que em função dessa questão técnica, por hoje fechamos aqui, agradecendo, claro, a super presença de vocês, mais uma vez nessa conversa do Literatura em Casa, e pedindo que vocês nos ajudem a divulgar o nosso programa, que continuará, então, na próxima sexta-feira, às 20 horas. Gente, muito, muito obrigado. Peço desculpas aí por essa questão técnica. E nós nos encontramos, então, na próxima sexta-feira, às 20 horas. Um super abraço para todo mundo e até lá.